Turminha, tudo bem? Eu sou a professora Cida, vou dar aula de história para vocês durante o ano 2021, tá bom? É, Hoje nós iniciamos a nossa apostilinha, aquela que a gente preparou para vocês. Eu espero que eu consiga alcançar o conhecimento de vocês, mesmo estando online, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar depois que a gente tira essas dúvidas, tá? No caso, quem não tiver condições de entrar em contato pelo WhatsApp, pode passar na secretaria e deixar um recado que precisa tirar dúvidas comigo. Aí a gente dá um jeitinho de solucionar os probleminhas, tá bom? Não fiquem desesperados, que a gente vai falar muito calmamente e vocês vão entender, tá bom? Primeiro momento que nós temos da nossa apostila é o nome, um título, né? História. Aí eu pergunto para vocês, o que é história? Que história estuda? Obviamente vocês vão falar assim, estuda os índios, estuda o descobrimento do Brasil, estuda as guerras. Aí eu falo, sim, com certeza, tá? Mas a gente precisa entender a definição de história. Por que a gente tem que estudar história? Né? Muitos falam assim, história, por que você vai estudar? Não serve para nada. E eu vou mostrar para vocês que a história está na nossa vida. E quando alguém chegar para você e falar assim, não tem por que estudar história, ela não serve para nada, você vai falar assim, não senhor, você está vivo? Então você respira história, perfeito? Definição da palavra. Qual a importância da matéria? É isso que a gente vai estudar, tá? História. Definição. História é uma matéria que estuda os fatos reais e importantes. Tá? Fatos reais e importantes. O que seriam esses fatos reais? O que seria fatos? Fatos são todos os acontecimentos da nossa vida. Todos. Desde o momento que você nasceu. O seu nascimento é um fato importante, é um acontecimento importante, tá? É real. Só tem uma diferença. Para virar história que a gente vai estudar aqui no Brasil ou no Japão, tem que ser um acontecimento que o mundo precisa saber. Perfeito? Você é importante para mim, que sou professora, que vou ter vocês comigo. Então vocês vão se tornar pessoas importantes para mim. Logo, tudo que acontecer com vocês vai ser importante para mim. Mas não vai ser importante para o governo japonês. Não vai ser importante para a sociedade italiana, né? Não vai ser importante para a França, né? Ainda não. Que daqui a um tempo, talvez, quando você se formar na universidade, você vai trabalhar nessas regiões, né? E você se torne tão importante quanto vocês vão ser para mim ou é para os seus familiares. Perfeito? Então, os fatos, os acontecimentos importantes que a gente precisa estudar em história são outros. Eles têm que ser acontecimentos que o mundo precisa saber para melhorar a sua vida ou para transformá-la. Perfeito, turma? Então, esses fatos, eles vão estar relacionados sempre a coisas do nosso
do nosso dia a dia, tá? No caso, como que eu posso dizer? Dinossauros. Os dinossauros, eles são importantes para nós? São. Por que que eles são importantes? Porque eles mostram uma época em que o mundo não tinha outra coisa senão plantas e animais. E aí a gente precisa estudar esse período, por quê? Para entender como que o mundo foi se formando, como que ele foi evoluindo, por que que esses dinossauros foram embora, desapareceram, né? Quais as razões que levaram ao seu desaparecimento? Então, é um fato importante. O aparecimento dos dinossauros, né, a existência deles é um fato importante. Por quê? Porque nós precisamos estudar para identificar que razões levaram às suas extinções, para ver se a gente não corre o mesmo risco agora, tá bom? Outra coisa, nós vamos estudar os homens das cavernas. É um fato importante, é um acontecimento importante. Houve esse período em que o homem viveu nas cavernas. Então, como que ele vivia? O que que ele fazia? Como ele se alimentava? Como ele se protegia? Como ele evoluiu para o que nós somos hoje, para o que nós temos hoje. Então, precisamos estudar também esse período, certo? Para podermos entender o nosso mundo hoje, certo? Então, história é uma matéria que estuda os fatos reais e importantes que marcaram o mundo. Os dinossauros marcaram o mundo. Onde quer que você esteja, você vai poder estudar sobre os dinossauros. Onde quer que você esteja, você vai estudar o homem pré-histórico. Seja no Japão, seja na Holanda, seja na Alemanha, na Itália, no Brasil. Nós temos que estudar os homens pré-históricos, porque sem isso a gente não consegue entender o hoje, como que a gente vive hoje. Tudo que nós temos é fruto desse processo de evolução. E é isso que a história vai estudar. É por isso que ela é tão importante, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Leiam a apostila, porque lá eu vou um pouquinho mais a fundo na escrita sobre a definição de história. Eu fui nas aulas gravadas, eu vou ser sempre mais curta, direta, para que você entenda tudo que nós colocamos na apostila, tá bom? Mas é necessário ler, porque a cada leitura você tem um exercício dela, tá? E nas aulas online você tem um aprendizado na íntegra vindo de um professor. Eu pego aquilo que você leu e trago para você de uma forma bem tranquilinha, tá bom? Um beijo, minha turminha. Eu queria estar dentro da sala de aula com vocês, mas ainda temos que nos guardar, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.